A gente poderia falar isso, mais uma edição do Ponto de Partida, reafirmando aquilo que a essa altura já está claro para todo mundo. Temos no Palácio do Planalto um presidente golpista, um presidente iliberal, um presidente antidemocrático. Mas hoje é também a edição de número 200 do programa e a gente decidiu fazer o seguinte, um react. Vou reagir ao que me escrevem no Twitter. Não viu o que a equipe selecionou para mim? Vai ser na lata. Medo. E você já se inscreveu no canal? Pausa, inscreve, aí volta. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vocês conhecem o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia, assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida de número 200. Roda a vinheta. Vamos ver aqui. Maurício Romano. Meu caro Pedro Doria, a cada dia que passa, mais me convenço de que o Meio é um dos mais belos exemplos de divulgação de informação de qualidade nesse ambiente virtual, que sirva de inspiração para o combate às tão famigeradas fake news e parabéns pelas novas aquisições, Christian Lynch e Marilis Pereira Jorge. Vocês não têm ideia de como que a gente está feliz de ter o Christian e a Marilis a bordo. E, caramba, temos um ano eleitoral pela frente e vamos continuar nessa busca de mais vozes e vozes inteligentes. Vai ter mais novidade. João Henrique Ávila de Barros. O Meio está crescendo. Em breve será o inteiro. Risos. Bom acréscimo aos créditos do Meio. Parabéns. Super obrigado. Tanto eu quanto o Vitor, nós somos os dois fundadores do Meio. A gente está super animado com as perspectivas da empresa e cautelosamente otimistas com o futuro do Brasil. Fernando Luiz Tibério. Quero ser sócio da newsletter Meio. Risos. Aqui vai ser sucesso puro. Tibério, faz o seguinte. Começa com uma assinatura premium. É baratinho. R$10 por mês. Aliás, vocês já são assinantes premium? Venham! Alexandre Roldão. É realmente um exercício diário. Me surpreendeu o Pedro Doria dizer que o canal Meio não é veículo de comunicação, mas uma startup de tecnologia. E faz todo sentido essa mudança de paradigma. Isso é menos meu e mais do Vitor como conceito, ele está certíssimo. Porque, no fim das contas, é claro que parte da equipe, eu incluso, somos jornalistas, e é claro que nosso negócio é comunicação. Nosso objetivo é levar a informação, levar a análise, ajudar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. Mas para a gente sobreviver nesse ambiente digital, a âncora que amarra qualquer negócio é a tecnologia. Compreender que nós somos uma empresa de tecnologia quer dizer fundamentalmente compreender que na direção do futuro a gente vai ter que constantemente se adaptar às mudanças que vêm e as mudanças que sempre vêm. Tanto eu quanto o Vitor já estamos na internet desde a primeira metade da década de 1990. E, aliás, eu comecei em 1989. Isso é tempo suficiente para a gente entender que aquilo que é verdade hoje não é verdade amanhã. A não ser que você seja uma empresa de tecnologia, você não se adapta. E negócios digitais precisam constantemente se adaptar. Fernanda JM. Dada a aquisição do Twitter pelo multimilionário Musk para uma, entre aspas, liberdade restrita, pergunto, não seria boa hora para pular fora, all together now? Isso vai piorar muito como espaço tóxico. Eu e a Cora Ronay temos uma discussão recorrente a respeito de se o Musk vai piorar ou melhorar, ou o Twitter vai continuar na mesma. Eu não partiria do princípio de que vai
por natureza, piorar porque ele quer o fim da moderação. É claro que no ambiente atual a ideia de menos moderação, num espaço que já tem muita desinformação, é problemático. Agora, por outro lado, a gente não consegue imaginar qual é o efeito que o fim dos robôs e o fato de que todos os usuários vão ter que ser autenticados pode ter. Porque se não tem mais bot e todo mundo tem que botar o seu CPF junto com a sua arroba, o Twitter vai saber quem é cada pessoa física, cada usuário por trás daquela arroba. Isso quer dizer que todo mundo passa a ser legalmente responsável pelo que escreve. Essa é uma mudança positiva, sim. Agora, como é que é a soma dos efeitos? A gente não tem como imaginar ainda. Eu entendo o pessimismo, eu esperaria um pouco para ver o que vai acontecer de fato. Acho que a turma de extrema-direita está comemorando um pouco cedo demais. Karina Toledo. Pedro Doria, na sua opinião, por que os perfis bolsonaristas ganharam de repente milhares de seguidores nos dias atuais? Contas desbloqueadas ou Carluxo ativando robôs? Como isso pode influenciar nas eleições? Karina, bot, robô, é só isso. Dos 65 mil seguidores novos do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, a turma do Bot Sentinel levantou que 61 mil tem todas as características de bots. Se isso pode afetar nas eleições, se o Twitter eliminar esses bots, não. Se não, é máquina para fazer com que as coisas da extrema-direita tenham mais alcance. Então, nesse caso, poderia ter algum tipo de influência assim. Mas tenho certeza de que a turma do Twitter está de olho e não precisa nem de Elon Musk, eles vão tirar esses bots. Lipe. Mas o que ele fez é totalmente democrático dentro das linhas da Constituição. Então, mesmo usando algo que a Constituição prevê antidemocrático, essa edição do Ponto de Partida é muito confusa, não irei mais acompanhá-lo e seu canal é ótimo. Obrigado, Pedro. Não vai acompanhar, mas o canal é ótimo. Lipe, obrigado. Sabe, estar previsto na Constituição em um sentido genérico não quer dizer que necessariamente seja legal. Você certamente aqui está falando do indulto do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Primeiro, esse indulto pessoal, que é a graça, ele jamais foi usado na história da Nova República. Então, a gente não sabe, o Supremo ainda não se manifestou a respeito de quais são os limites, quando que um presidente pode usar a graça, o indulto de uma única pessoa, e quando ele não pode. E nesse caso em particular, veja, tem uma característica específica do crime que o Daniel Silveira cometeu. Ele, usando da sua plataforma, usando do fato de que tem uma quantidade gigantesca de seguidores, ele incitou pessoas a ameaçar com violência física ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros são as pessoas responsáveis, são as 11 pessoas responsáveis, de acordo com a Constituição, para dizer o que a Constituição diz. Se você, seja um parlamentar, seja um cidadão comum, se você ameaça com violência, ou pior, ameaça levantar uma massa de pessoas para agir com violência física em relação às pessoas que têm por objetivo, têm por missão interpretar a Constituição, o que você, na verdade, está fazendo é tentando interferir com violência na maneira como a Constituição vai ser interpretada. Isso é uma ameaça contra o regime. Não é uma ameaça, não é uma crítica aos ministros do Supremo, é uma ameaça contra a democracia liberal. É uma ameaça contra o bom funcionamento das instituições. Isso é um ato de subversão, isso é um ato golpista. Não existe hipótese de um crime desses não ser considerado extremamente grave. Não está dado que o presidente da República tem o direito de perdoar pessoas que agem para derrubar o regime, que agem para derrubar a democracia liberal. Percebe? Então, ter o direito da graça não quer dizer que ele tem o direito absoluto da graça. E como quem interpreta o que a Constituição diz ou não é o Supremo Tribunal Federal, não somos nem eu nem você que vamos dizer se
o presidente tem direito de fazer essa ação ou não. São os 11 ministros do Supremo. Vamos esperar o que eles vão dizer. Fábio. Meu erro foi achar que seria uma boa ideia assistir antes de dormir fumando um cigarro. Fumei 6 e perdi o sono. Mas a conversa entre vocês dois é sempre excelente, apesar de constantemente causar essa insônia. O Fábio está se referindo aqui ao último Conversas com o Meio que eu tive com o professor e cientista político Christian Lynch. A gente estava naquele conversas agitado, tenso e tentando processar e compreender quais são as chances, no fim das contas, de haver uma tentativa de golpe de Estado. Eu acho que se tem um ponto no qual tanto eu quanto o Christian concordamos, é que dificilmente um golpe de Estado teria sucesso. Agora, é uma turma barra pesada, hein? É um tempo, sabe, muito difícil esse que a gente está vivendo. Virgílio Meireles. Ser contra a legalização das drogas é ser reacionário? Comunista até hoje é burrice, Pedro. Bem, Virgílio, vamos lá. Isso você deve estar falando a respeito de um comentário que eu fiz sobre o Elon Musk, que o Musk não é um reacionário, porque, afinal de contas, ele defende a legalização de todas as drogas, e isso é uma coisa que os reacionários, que a extrema-direita não... É algo com a qual eles não concordam. Eu acho que tem uma confusão que você está fazendo aqui. Primeira coisa é o seguinte, eu não sou comunista, sabe? E, na verdade, os comunistas, se a gente está falando da China, se a gente está falando da Coreia do Norte, se a gente está falando da antiga União Soviética, os comunistas eram contra a legalização de drogas. Então, isso é só para mostrar como não são só reacionários que são contra a legalização de drogas. E, na verdade, ser contra a legalização de drogas não faz de você reacionário, não faz de você comunista. Você pode ser uma pessoa conservadora, por exemplo, uma pessoa de centro-direita. Aliás, existem não só comunistas, pessoas de esquerda que também são, por motivos diversos, contra a legalização de drogas. O que eu disse é que todo reacionário é contra a legalização de drogas. E se você é a favor, reacionário você não é. É só isso, mas o fato de todo reacionário ser contra não quer dizer que todo mundo que é contra é reacionário. Certo? Para mim, comparar Le Pen com Bozo é igual comparar Le Gaulle com Jânio Quadros. Existem paralelos, sim, mas falar que são iguais é demais. Não, é claro que são diferentes, mas veja o seguinte, a Le Pen é a líder da extrema-direita francesa. Jair Bolsonaro é o líder da extrema-direita brasileira. Donald Trump é o líder da extrema-direita americana. Viktor Orbán é o líder da extrema-direita na Hungria. Andrzej Duda é o líder da extrema-direita na Polônia. Matteo Salvini é o líder da extrema-direita na Itália. Essas pessoas, Nigel Farage é o líder da extrema-direita no Reino Unido. A gente podia ir longe aqui, né? O meu ponto aqui, fundamentalmente, é o seguinte. A gente compara eles politicamente porque eles lideram movimentos muito similares. Isso não quer dizer que eles sejam pessoalmente iguais, até porque, entre outras coisas, Madame Le Pen é inteligente. Eduardo Trova. E a inflação, hein? Vai deixar essa pauta de lado e ficar só dando palco para os malucos aí? Não, cara. Eu lembro da inflação todo dia que eu vou ao supermercado. Aliás, eu vou daqui a pouco ao supermercado. Eu falo sobre política mais do que sobre economia, né? O que não quer dizer, evidentemente, que a economia não tenha impacto político. Eu só tenho partido do princípio mesmo que está todo mundo muito consciente de que existe uma inflação alta correndo. A gente teve em março desse ano a maior inflação desde o início do Plano Real, o que mostra o nível de competência da dobradinha Guedes-Bolsonaro, né? Liberais. Pois sim. Aqui é a conta Lula 2022, que não é a conta do ex-presidente Lula, tá? Na próxima vida, quero ser jornalista, dar pitaco em tudo, se sentindo o próprio especialista em todos os assuntos.
Se minhas previsões derem errado, finjo que nada aconteceu e mudo de área de pitaco. Compadre. Então tá. Tipo, eu escrevo sobre política desde 1994, profissionalmente. Eu escrevo sobre tecnologia profissionalmente desde 1994. Eu aprendi algumas coisas nisso. Tanto no caso de política eu estudei num dos melhores departamentos de ciência política dos Estados Unidos. Veja, eu não fiz um mestrado, um doutorado, eu fiz um programa para jornalistas de 1 ano na Universidade de Stanford, e dos meus principais enfoques era a questão de estudar a democracia, que é um tema que me interessa muito. Eu morei pouco mais de 3 anos no Vale do Silício no total, num período entre os anos 80 e 90, e já adulto, eu era adolescente. E depois já adulto entre 2008 e 2009, eu escrevi alguns livros de história. Estou escrevendo meu 5º livro de história brasileira, sabe? Eu estudo, mas isso não quer dizer que você precisa prestar atenção no que eu falo, não. Faz o que você quiser, somos livres, não é? Cássia Moura. Enquanto os jornalistas do Brasil não saírem da bolha Rio e São Paulo, vão ficar viajando na maionese. Cássia, eu não conheço todos os estados do Brasil, tá? Mas eu conheço todas as regiões do Brasil. E conheço muitos lugares diferentes. Além disso, minha família é de São Paulo e do Amazonas e da Bahia e de Alagoas e do Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu tenho pernas espalhadas familiares por cantos diversos do país. Eu já estive em lugares muito pobres e lugares muito ricos. Como jornalista, andar pela periferia das grandes cidades, andar aqui pelas favelas do Rio de Janeiro, sempre fez parte do meu trabalho. Eu não estou fingindo de forma alguma que eu não seja um homem de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro. É claro que eu sou, e é claro que isso impõe uma série de limites à minha observação. Mas até a pandemia começar, avião era parte da minha vida, tá? Eu toda semana estava dentro de algum avião indo para algum estado do país trabalhar. E desconfio que isso em breve vai voltar. Eu não tenho pouco contato com o Brasil, não. Eu acho que eu tenho bastante contato com o Brasil, até porque faz parte do meu trabalho tentar compreender o que o Brasil é. E eu realmente levo esse trabalho a sério, o que não quer dizer que você precise levar o meu trabalho a sério, não, tá? Mas eu gosto dele e me esforço para fazer o melhor possível. Alô, Gustavo. Como você é bobo? Isso aqui é por conta das críticas que eu andei fazendo à comunicação do ex-presidente Lula. O engraçado é o seguinte, no comando do PT eles concordam com boa parte das críticas que eu tenho feito, mas os petistas ficam incomodadíssimos. Gente, tá bom. O que eu posso dizer é o seguinte, a minha única torcida, francamente, nessa eleição é para que não aconteça uma reeleição do atual presidente. Isso é realmente a coisa que eu desejo. Eu compreendo que militantes abraçam uma candidatura e partem com tudo, e que tem um envolvimento emocional pesado e tal. Mas percebam o seguinte, às vezes críticas são necessárias para apontar coisas óbvias, como o seguinte, olha, nesse campo digital que é fundamental, nesse campo, nesse espaço,
A campanha do PT está muito amadora, está muito primitiva no sentido de muito antiga. Pertence a uma outra internet. E parte do motivo disso estar acontecendo é o fato de que boa parte no redor do ex-presidente Lula são pessoas com mais de 70 anos de idade. Entende? Essas pessoas não entendem internet. Precisa botar umas pessoas de 40, de 30 e de 20 nessa campanha. Urgentemente. Gente mais nova do que eu, inclusive, tá? René de Paula Júnior. Eu admiro a isenção e distanciamento crítico de vocês. Eu jamais conseguiria ser tão ponderado. Aqui é sobre eu estar falando que Elon Musk, a gente precisa dar um tempo para saber o que vai acontecer. Isso não é distanciamento crítico. Isso é só realmente reconhecer que a gente não tem informação suficiente para dizer se vai ser bom ou ruim. As pessoas acham que só porque o Musk está dizendo que vai ter menos moderação, isso quer dizer que necessariamente vai ter uma explosão da extrema-direita no Twitter. O problema é que ele está falando outras coisas também. E essas coisas atrapalham muito o tipo de comunicação digital que a extrema-direita faz. Então, como é que menos moderação e fim de bot e identificação civil de todos os usuários se somam? Qual é o resultado disso? Sem ver, não dá para saber. Persa. Incrível como Pedro Doria fala besteira. Só reforça que atualmente quem fala mais besteira sobre política tem destaque. Ih, bicho. Tá bom. Nara Gomes. Pronto. Escreveu especialista em pandemia, especialista em mercado financeiro, especialista em geopolítica, especialista em direito, especialista em educação, especialista... Nara. 3 anos no Vale do Silício. Eu já falei isso. 3 anos morando no Vale do Silício. Mais de 25 escrevendo sobre tecnologia, acompanhando o mercado de tecnologia, dono de uma startup de tecnologia. Porque eu estou falando isso porque, novamente, é mais um comentário a respeito da coisa do Musk. Cara, conhecer o tema, porque eu conheço o tema. Conhecer o tema não quer dizer que eu acerte todas, não. Aliás, é evidente que eu erro, e eu vou te contar uma. Quando o iPhone foi lançado em 2007, eu escrevi no Estadão uma coluna dizendo que a ideia de misturar o telefone com o seu iPod era ruim e dificilmente ia colar. Eu erro, tá? Mas eu acompanho esse troço, cara. E, de novo, não precisa me seguir, não precisa, sabe... Não precisa me responder, não precisa levar a sério o que eu falo, não precisa nada. Agora, isso de pegar as pessoas de quem a gente discorda e simplesmente sair descartando tudo que elas falam, isso é uma má ideia, sabe? Não é assim que a gente compreende o mundo, a gente não chega muito longe assim. Sabe? Perguinte. Pergunta honesta, Pedro Doria. Você viu Lula se manifestar alguma vez a favor do impeachment? Então não seria agora, às portas da eleição, que ele iria se opor frontalmente ao seu malvado favorito? Não é o momento de criticar o Bolsonaro. Perguinte. Eu gosto de Ibsen também. É o nome de uma peça, de um personagem de uma peça do Ibsen. Você tem toda a razão, tá? O PT adotou uma estratégia de só fingir que é o impeachment, né? Porque, no fim das contas, o que eles terminam por fazer é dividir as forças, não pressionar muito no Congresso, tudo mais, porque eles
têm essa impressão muito forte de que o Bolsonaro é um candidato mais fácil para eles, o PT, enfrentarem. E eu tenho a impressão de que nesse cálculo eles estão certos, porque eu não sei se, com Bolsonaro tendo sofrido impeachment e portanto, fora do páreo, eu não sei com que facilidade o Lula enfrentaria outros candidatos. Seria uma eleição muito diferente. Isso não quer dizer que o Lula não ganharia, isso quer dizer que o Lula não estaria disputando contra alguém que fez o pior governo da história da República. Ele estaria disputando contra pessoas que nunca estiveram no governo e, portanto, ele teria de prestar muito mais contas a respeito de como foi o governo dele e, claro, de como foi o governo da sucessora que ele escolheu, Dilma Rousseff. Seria uma eleição muito mais difícil. Agora, eu não tenho nada com isso. Isso é a escolha que o PT coletivamente tomou. Então, a gente tem de lidar com isso, cara. João de Carvalho. Devemos lembrar dos debates. O Bolsonaro não está com a maioria, portanto, não pode se dar o luxo de se esquivar deles. Conseguem imaginar o Bolsonaro em um debate presidencial? João, ia ser um desastre, evidentemente, e duvido que isso afetaria aqueles torcedores mais aguerridos. É claro que, como o eleitorado-chave é o eleitorado que ainda não tomou decisão, isso seria um problema para o Bolsonaro. Eu não tenho certeza de que Bolsonaro ou Lula vão aos debates. Eu não sei se a gente vai ter debates com os dois líderes da corrida nessa eleição. Eu não tenho muita esperança disso não, tá? Scar cansado. Estamos falando, vocês viram, né? De Ibsen para desenho Disney. A eleição para o Congresso vai ser mais importante do que para presidente. Poucos estão discutindo a importância dessa eleição. Não adianta qualquer outro tirar Bolsonaro se o Centrão e o bolsonarismo dominarem o Congresso. Scar cansado, você tem toda a razão. E aí, vocês já sabem em quem que vocês vão votar para deputado federal? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ainda não sei em quem que eu vou votar no primeiro turno para presidente da República, mas eu já sei em quem que eu vou votar para deputado federal. Porque, assim como eu sei quem eu votei há 4 anos, há 8 anos, há 12 anos, e por aí vai, vocês sabem, gente, a Câmara dos Deputados em particular é tão chave, é tão importante para a governança do país. O Scar cansado tem muita razão aqui, presta atenção nisso. Saldanha. O engraçado é que o Saldanha ele não tem um retrato do João Saldanha, não. Ele tem um retrato aqui que eu acho que é do Oscar Niemeyer. Velhos comunistas. Tá, mas e a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU? Você não vai comentar? Eu acho que ele deve estar se referindo aqui à coisa de que Moro não foi imparcial como juiz no processo da Lava Jato. Não foi, tá comentado. Tipo, cara, na boa, uma das coisas mais chatas do Twitter por um lado, tem aquela turma, como vocês viram, lá vem o cara que é especialista em tudo, comenta sobre tudo. Aí depois tem a turma que mas você não comentou sobre isso, não comentou sobre isso, não comentou sobre isso. O Sérgio Moro está fora do páreo. Quer dizer, agora estão brincando, fingindo que ele está de volta ao páreo. Aparentemente ele não está, não. E sim, ele foi um juiz absolutamente parcial. Ele combinou o jogo com os procuradores. É isso. É isso. Tá bom? Luiz Eduardo Vieira. Oi, Pedro. Acredito que temos um problema grave. Como vamos encontrar soluções para os problemas sociais graves que exigem análises complexas e um ambiente dominado por uma comunicação superficial? Cara, isso é um problema histórico que não é único à nossa era, mas pelo qual nós estamos passando. As transformações pelas quais o mundo está atravessando, elas são tão profundas.
A economia industrial está morrendo e uma economia digital está nascendo e ela está apenas começando a se estruturar. A gente não sabe como essa economia digital vai funcionar. Portanto, a maneira como o Estado arrecada, ela meio que foi desmontada, né? Aí você leva em consideração a globalização da economia, que não vai ser uma coisa reversível. Aí joga as mudanças climáticas nesse jogo, que exigem que a gente mude o nosso uso de energia para uma base limpa, tirando os combustíveis fósseis do jogo o mais rápido possível. E aí a gente soma com o fato de que estamos numa fase da história da sociedade, o que é positivo, evidentemente, mas estamos numa fase da sociedade em que uma quantidade imensa de grupos que por diversos motivos eram discriminados ou tinham concretamente menos direitos, estão sendo incluídos naquele ideal democrático de que todos somos iguais perante a lei. E tem uma reação de pessoas que sentem que sentem de alguma forma que estão sendo prejudicadas porque tem mais gente no jogo. E tem muita gente estudando essas coisas todas. Num mundo com problemas desse nível de complexidade que estão ocorrendo simultaneamente, muita gente não consegue dar conta da complexidade, porque dar conta da complexidade inclui o fato de que você tem que compreender que você não vai entender tudo o que está acontecendo, porque, cara, teoria do caos, entendeu? São muitas mudanças muito grandes simultâneas. Esse é um espaço na história, sempre que essas coisas acontecem, historicamente nós temos uma ascensão de demagogos, entendeu? Foi assim na Europa dos anos 20 e anos 30. Aliás, aqui no Brasil também. E é difícil. É difícil jogar quando uma quantidade tão grande de pessoas parte para a irracionalidade, né? Esse partir para a irracionalidade não é só o processo de radicalização. Além do processo de radicalização, tem pessoas que não estão necessariamente radicalizadas, não caíram para a extrema-direita ou para a extrema-esquerda, que não tem relevância política no Brasil, mas existe. Não é só isso. Ainda tem um grupo de pessoas que não se radicalizaram politicamente, mas que se abraçaram no seu lado e decidiram tratar como inimigos ferrenhos todas as pessoas que elas não percebem como parte da sua tribo. A gente se isolou em silos e acusa todo mundo que não os seus iguaizinhos, entendeu? Das piores coisas. Parte dos comentários que tem aqui mostram essencialmente isso, sabe? Isso quer dizer que a gente parou de se ver como sociedade. Isso quer dizer que a gente só está conseguindo tolerar aqueles que são iguaizinhos a nós, que pensam iguaizinhos a nós. Uma sociedade rompe. Nós estamos numa sociedade rompida. Nós estamos numa sociedade rachada. Nós estamos numa sociedade fragmentada. Uma sociedade fragmentada abre espaço para oportunistas tomarem o poder, abre espaço possível, inclusive, para ditaduras. A gente não está numa ditadura ainda, mas temos alguém que adoraria ser ditador dentro do Palácio do Planalto. Só tem solução quando, no momento em que mais e mais de nós compreendermos que quem pensa diferente só pensa diferente. Não é necessariamente inimigo, é uma pessoa que, na verdade, é um convite a uma conversa que pode ser interessante. Messias Lago, boa tarde, meu jovem. Gostei muito que Vossa Excelência foi no ângulo da coisa. Fique com Deus, juntamente com toda a sua família. Aproveitei, me inscrevi e também compartilhei esse vídeo no meu Facebook. Pô, Messias, muito obrigado, cara.
Esses reacts são divertidos, eu devia fazer mais, porque no fim das contas é uma oportunidade de abrir uma conversa, né? A gente está precisando conversar.